só pra gente chegar aqui numa conclusão dessa história toda que você está contando. Então você entende, o entendimento que você tenha com toda a sua experiência, seus estudos, é que a salvação literalmente, a salvação do ser humano, da humanidade, literalmente vai vir de fora. Vem do alto. Agora, os outros é que disseram, tu estás dizendo que tu és o Filho de Deus? Ele sempre dizia, você está dizendo. Mas quando ele alude a ele próprio, ele se designa como Filho do Homem. E quando ele fala desse tempo, de uma salvação que não brota da terra, mas que vem dos céus, ele fala da volta do Filho do Homem. Mas o Filho do Homem não vem sozinho. Ele diz, quando vier o Filho do Homem... Ele fala literalmente isso. Então, a salvação que vem dos céus e não brota da terra. Não brota da terra. Da terra só vai brotando morte, 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 morte. Filho do Homem. Agora ele não diz, aí o Filho do Homem volta sozinho. Ele diz, quando virdes o Filho do Homem vindo na sua glória, com todos os anjos dos céus. Usa a linguagem dos judeus do primeiro século, da Bíblia dos judeus, da compreensão dos discípulos dele. Ele usa essa linguagem e diz que o Filho do Homem vem com esse aparato multidimensional para a Terra. Como? Quer ver? Quando no livro do Apocalipse se fala, depois de toda a catástrofe humana, e que o Filho do Homem vem com essa glória e com essas miríades e miríades, que aliás é uma esperança que está presente no livro de Enoque, que é quase uma espécie de nave-mãe, que é um negócio enorme, que teria, se a gente fosse levar e for levar em consideração as medidas, ela praticamente cobre a Europa, de tão grande que é esse aparato celestial que vem. Só para entender, então, essa nova Jerusalém, ele fala isso para conseguir metrificar tamanho, escala. É, uma escala de uma sociedade ressurreta glorificada. Como também o Novo Testamento não trabalha com categorias apenas de seres humanos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que ele invoca o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Mais do que isso, você lê no livro de Hebreus, ele dizendo no Novo Testamento, nós chegamos não ao Monte Sinai, que é uma catástrofe de pavor, mas nós atingimos uma dimensão superior. E aí ele diz que nessa dimensão superior está a grande nuvem de testemunhas, estão todos os seres da consciência universal do amor de Deus, não humanos apenas, mas de todas as naturezas, fazendo parte dessa assembleia dos primogênitos arrolados nos céus. Conquanto a teoria do Big Bang seja só uma teoria da linearidade do nosso espaço-tempo, foi uma espécie de Big Bang transcósmico, porque o nosso Big Bang é muito novo, tem 4 bilhões e 300 milhões de anos. Os universos, a gente não tem nem como mensurar a existência dos múltiplos universos, e que, a meu ver, não são apenas relacionados a esse universo espaço-temporal que a gente designa como tendo 14 bilhões e 300 milhões de anos. Existem universos muito mais antigos. Então, tudo isso, na linguagem do Novo Testamento, acontece nele, eclode dele, é da morte dele, é Deus morrendo que faz tudo eclodir, que faz todas as coisas aparecerem, todas as criaturas surgirem em todas as dimensões, em todas as energias, em todas as naturezas. A Bíblia é um livro de multiplicidade de mundos, só que tanto judeus quanto cristãos não chamam isso com esse nome. Mas é de multiplicidade. Quando você diz que um ser que não é daqui, que não nasceu na Terra, que não vem de casca dura, nem de Belfort Roxo,
vem do céu e trouxe uma palavra, uma revelação, e disse alguma coisa, ou fez alguma intervenção, a gente está falando de um alienígena. Está falando de um extraterrestre, não é da Terra. Tudo que não é da Terra é extraterrestre. É que o pessoal tem um problema danado com essa semântica de designação. Mas é pura limitação de pensamento. Tem seres desse paralelismo que têm permissão para entrar no nosso mundo. Transitam. São interdimensionais. Como também a gente tem aqueles seres que ficaram presos dentro de dimensões e que são aprisionados, é a linguagem bíblica que você vê na primeira epístola de Pedro. E esses seres, que são os Benai Elohim da Bíblia, no capítulo 6, fizeram mais do que isso. Eles corromperam a espécie humana. Eles não vieram, como eu fico vendo às vezes alguns intérpretes desse acontecimento, achando que eles vieram para serem bonzinhos com a gente. Não foram. Os seres da luz e do bem não fizeram essa transposição dimensional, exceto por ordem do Criador. Os que fizeram a transposição dimensional fizeram por absoluto desejo de supremacia, controle e domínio, que foi o que aconteceu com os Benai Elohim de Gênesis, no capítulo 6. Eles viram as filhas dos homens e disseram: a gente também quer reproduzir. A gente quer produzir seres à nossa imagem, à nossa semelhança. E aí eles se hibridizaram com as mulheres. E o texto de Gênesis 6 começa assim, dizendo: ora, porque a Bíblia tem gaps no livro de Gênesis enorme, sem nenhuma explicação, sem dar nenhuma satisfação. Isso aqui é interessante. Antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram, e os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais, que estão sendo achados há muitos anos, e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público, porque dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Então, os Nefilins. Mas antes dos Nefilins, antes dos Benai Elohim se hibridizarem com os humanos, com as mulheres humanas, e gerarem os Nefilim, os filhos dos que caíram, que são esses entes gigantescos e poderosos, que é coerente com todos os mitos dos povos, contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista, do século XX e do século XIX, diz: não, isso é só mito, da ignorância desses povos. Eles inventaram, agora, não se comunicaram e inventaram tudo, coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E diz lá o texto de Gênesis: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e com elas geraram os Nefilins, que eram os gigantes, que se tornaram os seres poderosos, que governaram toda a antiguidade. Isso está dito no livro de Gênesis, no capítulo 6, porque não foram só humanos que foram hibridizados, mas o texto de Gênesis diz que eles corromperam toda a criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram.
Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. E na Bíblia de Etíope ou no livro de Enoque que você acha e pede aí na Amazon, vai chegar, você vai ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias, e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. Você vê, por exemplo, Flávio Josefos, que é o grande escritor judeu, que ganhou esse nome depois para criar uma adaptação romana para sobreviver entre os romanos, e que reescreveu toda a história judaica do Gênesis para frente, até depois da queda de Jerusalém e mais um pouco. Ele diz aos gregos, ele diz: ó, vocês gregos, todo o panteão de vocês foi verdade, não foram mitos. E ele diz, são os seres descritos em Gênesis, no capítulo 6, da fusão dos Benai Elohim com as filhas dos homens. De modo que o que Freud se apropriou como uma psicologia humana, usando o panteão greco-romano como simbolização, manifestação arquetípica exacerbada da natureza humana exagerada, de fato aconteceu. Se você quiser entender a psicologia desses seres pré-diluvianos, que decorreram dessa miscigenação de entes celestiais com as filhas dos homens e com a corrupção do gênero humano, em razão da qual veio o dilúvio, que foi o resetting. O dilúvio está explicitamente dito que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente rehumanizava o planeta e recomeçava de novo. Que a solução foi um dilúvio. Foi o dilúvio. E que não foi só na Mesopotâmia, foi no mundo inteiro. Mais de 1.500 culturas da Terra contam a mesmíssima história do Gênesis sobre o dilúvio. É corroboração, é validação antropológica demais para a gente não levar a sério. O cara tem que estar com uma indisposição total para não levar isso a sério. Que tem a história dos Anunnakis, que é um outro nome para os Benai Elohim, para os vigilantes. Para os Nefelim, são os gigantes, os Anunnakis são os gigantes. Aí fica todo mundo dizendo que eles vieram para fazerem coisas boazinhas. Há muito romanticismo entre nós, não foi assim. Os caras vieram para dominação mesmo, para tomar conta do negócio, para controlar e serem adorados. Eles queriam adoração, veneração.